Boa noite, Índia. Que é Índia? Você me enviando solicitação aí. Não é você não, é Lucas. Deixa o Lucas entrar aí. Hoje não. Ó, Luquinhas aí entrou. Envia a solicitação, Luquinhas. Ó, o homem Boa noite, aí. boa noite, professor. Boa Ó, noite, o galera. homem aí. Boa noite. Rapaz, você é a cara de grafite, viu? Grafite Adivinhou, jogador. adivinhou meu apelido quando eu jogava. É mesmo, mesma cara, mesma lata, velho. Ó a pegada do homem. Adivinhou meu apelido. É isso aí, man. Tudo bem? Tô só esperando a galera entrar mais aqui, viu? Tranquilo, tranquilo. Guardamos. Aí, tô vendo gente entrando aí. Professora Gleice, Índia. Índia tá em todas, né? Tava até mandando um convite aqui. Porque quando a gente inicia o ao vivo aqui, né? O Instagram ele vai notificando todos os seguidores. Ó, Famec Criativa iniciou uma live. Clica aqui para acompanhar. Ela fica notificando, né, as pessoas. Por isso que é sempre Entendi, bom quando começa uma live esperar uns 2 minutinhos, né? Até que a gente tenha um público. entendi. Tô meio me adaptando aí ainda nesses esquemas de live. Seus amigos no Instagram também vai poder acompanhar os seus seguidores, seus amigos. Ah, massa. Eles também estão vendo. A transmissão da live está sendo no Instagram da FAMEC e no seu, Ah, sim. Entendi. entendeu? Massa. Bom, de qualquer forma, né, a live vai estar sendo gravada e eu vou postar aqui no Instagram, né? Acho que a gente já pode começar, até por conta do tempo, né? Hoje o assunto tem bastante coisa interessante para a gente falar. Assuntos um pouco dinâmicos, né? Não seria nem complexos, dinâmicos mesmo. E aí a gente vai conseguir destrinchar. Boa noite a todos que estão acompanhando essa live, né? A live de hoje temos como temáticas competições de futsal e handebol, né? E os treinamentos e planejamentos a partir dessas competições, né? E é mais uma live do projeto Virando o Jogo da Família Criativa, né, que está sendo construído por esses alunos do curso de Educação Física, né, o bacharelado, no Instagram dessa turma, que inclusive já estão interagindo aí. Índia já mandou uma cena aí, mandou um beijo, sempre presente, né? Que podem também mandar as suas perguntas, né, e participações a respeito dessa temática, né? Mas antes de mais nada, queria saudar e agradecer a participação do nosso aluno aqui, o Lucas Marques. Né? Boa noite, Lucas, mais uma vez. E conta um pouquinho quem é você para a gente, se apresente. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Como o senhor falou aí, meu nome é Lucas.
Eu agradeço pelo convite. Estou aqui passando um pouco da minha vivência, né, nesse mundo aí de ser de atleta profissional. Eu fui atleta profissional durante 10 anos, atleta profissional de futebol. Parei em 2017, já tenho 3 anos aí que parei a carreira. E agora estudando, né? A educação física que sempre me encantou, desde a época que eu era atleta mesmo. Então agora eu tô aí, do outro Bom. lado. E vem cá, você era aqui de que posição? Eu jogava de meia e lateral esquerdo, sou canhoto. Pronto, pô, também sou canhoto, também jogo de lateral esquerda, mas você vai comer Aí, ó. banco pra mim, eu vou, Claro, vou lhe botar no banco. o senhor que é o Ah, professor, eu sou aluno. vou lhe botar na volância para nós dois jogar juntos. Pronto, Pronto, pronto. Fechou ali o lado esquerdo. prontinho. Enfim, gente, eu queria esclarecer mais uma vez, né, o que é o projeto Virando o Jogo, né? O projeto Virando o Jogo, ele é um projeto que vai promover um evento esportivo, né, na modalidade de futebol e handebol, através das redes sociais, né, principalmente o Facebook, né, e o Instagram, né, articulando também com outras mídias gerenciadas pela equipe, né. Isso tudo como uma alternativa para o entretenimento do público que se encontra ou deveria se encontrar em isolamento social por conta da pandemia do Covid-19, né? É importante destacar também que esses torneios criados atendem às demandas, né, não só da educação básica, bem como das atividades amadoras de execução, né, e de fomento ao esporte, né, e que atende também uma nova tendência mundial, né, no qual os eventos são transmitidos através de plataformas digitais, justamente com esse foco, né, na preservação e cuidado das pessoas por meio do isolamento social. Essa live, por exemplo, é um desdobramento de várias e várias atividades que o projeto prevê, né, durante toda a sua trajetória, né? Enfim, isso tudo vai resultar num grande evento que vai ocorrer e será transmitido por meios digitais para toda a Camaçari, por que não o Brasil e o mundo, sem ser nesse sábado no próximo, né, no dia 27. A divulgação está começando, não só aqui na página do Instagram, como também do Facebook, né, com maiores detalhes. As inscrições estão abertas, podem procurar os alunos, né, que há um aluno específico, 2 alunos específicos que estão cuidando das inscrições e divulgações, mas todos estão preparados para dar essa orientação e dizer como será o evento, a sua dinâmica, horários, inscrição, enfim, informações de forma geral, tá? Hoje, eu e o Lucas aqui, né, nós vamos dialogar sobre as competições de futebol e de handebol e todo o seu processo de treinamento e planejamento para as equipes, né, e treinadores e jogadores, né, de que forma eles se preparam para o acontecimento dessas competições, né, desses eventos, né? Eu queria, Lucas, abrir, desculpa, eu queria abrir essa temática falando um pouco, primeiro, de forma geral, né, como se dá o planejamento operacional e de gestão de uma equipe, né, e aí seja ela um clube de handebol, ou seja ela um clube de futsal, uma agremiação, uma associação. Enfim, você já foi jogador e você sabe muito bem que para um início de temporada, na verdade, a organização já começa na pré-temporada da temporada anterior à do ano subsequente, né? Ou seja, muito antes da realização dos primeiros jogos, né? O planejamento da temporada ocorre desde a final do ano passado. Então, se a gente está planejando 2020, a gente, na verdade, começa já em dezembro, em novembro de 2019. Justamente, né, para planejar e discutir a preparação física, os modelos de jogo da equipe, a preparação de goleiros, né, que é uma preparação bem específica, né, a análise de desempenho. Hoje existe nos clubes um profissional especialista nisso, na análise de desempenho e de dados, né, não só físicos da própria equipe, como também das equipes que disputarão o certame, né? Aí tem muita avaliação sobre os adversários, né? E ações relacionadas às áreas também de nutrição, de psicologia, de administração, comunicação, marketing,
Ou seja, percebam que existe uma série de profissionais que trabalham por trás para que o jogador lá na frente chegue bem preparado para exercer, né, a sua função e que ele possa ter toda uma estrutura montada, né, com uma base muito forte para ele poder desempenhar bem a sua função. Então, eu já começo dizendo que uma das grandes vantagens da profissão do educador físico, né, do profissional de educação física, é que ele permite diversas possibilidades dentro da sua carreira, né? E dentre elas, o treinamento esportivo vem se destacando, né, e fazendo com que um número muito maior de profissionais busque qualificação para atuar nessa área. Você mesmo é um exemplo claro do que eu estou falando. Você era um esportista, já tinha uma relação, quer queira ou quer não, com a educação física, com as práticas corporais, com uma modalidade específica, o futebol, né? Com certeza você teve diversos treinadores que eram ou ex-jogadores ou profissionais formados na área, mas também eu diria que com certeza o preparador físico tinha uma formação acadêmica, era um profissional de educação física que te preparava, né? Que te dava esse auxílio, né? Mas mesmo com toda essa abertura de possibilidades de atuação do profissional de educação física, né? Contudo, existe ainda um desafio para quem opta seguir, né, por esse caminho, que é conseguir preparar atletas para um alto desempenho e de forma satisfatória. Não é fácil preparar um atleta de alto rendimento, né, de alto nível. Isso não é fácil, né? Isso é necessário porque a qualidade dos atletas acompanha justamente os avanços da tecnologia. Um jogador de futebol hoje, um jogador de futebol, de futsal ou de handebol, hoje, em 2020, a preparação física dele, a preparação psicológica, a tática, nutricional, tudo não é igual a de 20 anos atrás. Houve um avanço muito e muito significativo em todas as cadeias produtivas do esporte. Sejam ela principalmente no campo tecnológico, né, mas também no campo tecnológico que auxilia a outros campos, né, como a da preparação física hoje. Eu estava vendo, Lucas, um treinamento do Flamengo, né, um vídeo do treinamento do Flamengo, quando o Jorge Jesus era o treinador. Jorge Jesus botava 3 drones para cobrir o campo inteiro, né, fazia as filmagens por cima, imagem aérea, do posicionamento tático de cada jogador. Né, ele ia para uma ilha de edição, ele editava cada jogador, o posicionamento de cada jogador, pire aí, cada jogador dentro de campo, e depois chamava o jogador na sala dele e mostrava o erro, o acerto, com a imagem de drone em cima de cada jogador. Imagine isso num elenco de 48, 50 atletas, ele fazia isso um por um. Né? Então, é um trabalho de um suporte muito avançado. Você não imaginaria isso há 20 anos atrás ou quando você iniciou a sua carreira. Né? Houve muitos avanços nesse sentido. Muito. Então, sendo assim, aqueles que não investem, né, em um treinamento esportivo no alto rendimento terão, com certeza, a sua performance prejudicada. Né? E aí, se você já quiser falar um pouquinho, né, sobre isso, né, de como se dava o planejamento da equipe que você foi jogador, que você foi atleta, né, como era o planejamento de pré-temporada, de início de temporada, você já pode ir comentando. Bacana. Hoje é visível esse avanço tecnológico. Logo no início quando eu profissionalizei, a comissão técnica era formada por um profissional de educação física, né, que é o preparador físico, o preparador de goleiro e o técnico. Então, o preparador físico tinha que se virar nos 30 para dar conta de 30 atletas e deixar os atletas o melhor fisicamente possível. Não tinha essa questão hoje que tem esses drones aí para você ver. Então, hoje as equipes que investem, hoje tem o fisiologista, tem o analista de desempenho, tudo para melhorar a vida dos atletas. Hoje os atletas já conhecem as equipes que vão jogar. Antigamente não era bem assim, a gente ia na cara e na coragem mesmo, sem conhecer, e chegava lá, tinha que mostrar da melhor Ainda forma. obter resultado, Hoje, né? Ainda tinha que vencer o jogo. claro, tinha O aquela clube, às vezes, não dá cobrança, uma se não estrutura for, de alimentação, não dá uma não estrutura tinha de essa estrutura campos, que de tinha hoje. qualidade. Imagina, ainda Verdade. cobrava de Coisa resultado de quando vocês, né?
Verdade. Coisa era quando pegava uma equipe de um nível mais avançado, né? A gente, time pequeno contra um. Não tinha condições. Os time grande bem mais avançado nesses avanços tecnológicos e a gente ali só com preparador físico para dar conta de 30 atletas. Então é bastante complicado isso. E aí é importante esse seu comentário, porque aí é que entra a nossa primeira questão norteadora aqui dessa live, né? Que inclusive eu recebi dos alunos e vou dialogar com vocês aqui, que foi justamente qual a importância da preparação física e do profissional de educação física, né? Dentro da preparação física geral, né? De um clube que quer que seja ele de futsal, de handebol ou de futebol, né? Não tem problema nenhum tá associando também com futebol, né? A preparação física dos atletas é um dos pilares que determina se um jogador terá ou não sucesso da carreira. A gente precisa ter isso em mente, né? Um jogador que tenha uma ótima preparação física, com certeza lá na frente ele vai conseguir desenvolver as suas habilidades técnicas, o entendimento tático, né? Tudo isso vai dar uma base para ele, né? Porém, se o atleta não tem a capacidade física para realizar as tarefas que estão sendo propostas, né, por aquele profissional de educação física que ali está, os outros dois elementos provavelmente não serão executados com eficiência, né, ou seja, a sua habilidade técnica e tática. Então, com certeza, na sua carreira, Lucas, você já deparou com algum jogador que você olhava assim, porra, tecnicamente o cara era perfeito, mas não tinha preparo físico, não aguentava render 90 minutos em campo. Né? Com certeza você via aquele cara assim, pô, esse cara tem uma habilidade da Zorra, é o camisa 10 do time, o craque, mas não aguentava meia hora de jogo. Né? Então você perceba que não adianta ter habilidade técnica, posicionamento tático, entender muito de tática se você não tiver uma boa preparação física. Né? Então são associados, isso não é desassociado. Sem falar também na prevenção de lesão, né? Que também é um benefício que a preparação física traz para os atletas. Né? Quanto mais bem treinado e preparado o corpo estiver para suportar essas cargas de jogos, que são massivas, né? Jogo quarto e domingo, né? Melhor ele responderá a essas tarefas, né? E o que diminui as chances também de incidentes. E por fim, um bom condicionamento físico, com certeza, é um diferencial tanto para as equipes iniciantes quanto para as equipes que trabalham com alto rendimento, né? Ele pode ser um fator determinante para a vitória de um time que tecnicamente, né, é parecido com o adversário, mas fisicamente superou seu adversário. Né? No caso específico do futebol, né, do futsal, né, que popularmente é tido como uma reprodução do futebol, só que em dimensões reduzidas, até porque basicamente as regras são as mesmas, né? Só que o futsal apresenta algumas particularidades, né, como um tamanho de peso menor da bola, um menor número de jogadores, né, que são 5, um número livre de substituições, né, isso para a parte física porra, sensacional, né, a cobrança de lateral é com os pés, né, tem ausência de impedimento, embora na regra, vocês viram na aula que eu dei sobre as regras do futsal, que existe na regra que não existe impedimento, né, alguém surtou ali quando estava fazendo as regras do futsal. Né? Tem um tamanho de jogo menor, dimensões de espaço do jogo são menores, né? Enfim, o piso é mais rígido. Né? Enfim, então, devido a toda essa proximidade com o futebol, existe muito a transição de jogadores entre essas modalidades, né? Bastante elevada. Né? Percebo que o fato de diversos jogadores na história de sucesso na seleção brasileira de futebol ou em clubes de grande impacto, eles se iniciaram, teve o seu início, né, no futebol, treinando futsal, né, quando crianças. A gente vê vídeos de Ronaldinho Gaúcho quando criança numa quadra, em competições, driblando todo mundo fazendo gol. O Neymar, o próprio Neymar, né, era do futsal. Né? Depois, por isso que ele adquiriu toda aquela habilidade, aquela velocidade, aquela explosão, foi no futsal. Então, o futsal dá muita base, né? Não só para quem for desenvolver sua carreira enquanto jogador no futsal, quanto também para quem vai acabar indo pro futebol. Né? Porém, importante destacar também que pode ser argumentado que durante a infância esses jogadores que praticavam ambas as modalidades, né, seja simultaneamente ou especificamente,
né, é difícil afirmar que houve uma transferência direta do futsal para o futebol e vice-versa, né? Infelizmente, não são conhecidas investigações científicas relacionadas à interferência do processo de treinamento do futsal para a formação de jogadores no futebol. E aí já deixo uma dica de pesquisa de TCC para você aí, você, o Wilton, né, que são da área, né, pesquisar, fazer uma pesquisa acadêmica, né, um TCC, sobre essa transição, né? Você dá uma estimativa de quantos jogadores de fato iniciaram sua carreira no futsal, né, e depois fizeram essa transição para o futebol e como o futsal deu essa base para que ele desempenhasse uma boa função no futebol. Né? Mas de modo mais informal, né, se aceita que o elevado número de contatos individuais com a bola, né, devido ao menor número de jogadores, né, no futsal, o espaço reduzido do jogo, né, seja fatores determinantes justamente para o sucesso do Brasil no contexto não só do futsal, né, somos pentacampeões do mundo no futebol e do futsal também. Né? Porque o que acontece? No futsal, peraí que estão mandando mensagem aqui, estão vendo que eu estou em live e ficam mandando mensagem. Né? No futsal, ocorre o contato físico constante, né, entre os atletas na disputa pelo espaço do jogo, sendo esta muitas vezes um fator importante para a vitória de uma equipe. Então, o contato físico ele é muito mais presente no futsal por conta do espaço reduzido, né, em número de jogadores, do que no futebol, que você tem um campo maior para você se livrar, se posicionar, se desvincular da marcação. Né? Então, os jogadores de futsal eles devem possuir, necessitam possuir uma elevada capacidade de velocidade e agilidade nos seus movimentos, além de um excelente domínio espaço-temporal, né, que é aquela noção espacial de onde você está, que terço da quadra você está, como será meu deslocamento. Né? Isso permite uma rápida aceleração e mudança de direção, né? Principalmente em espaços reduzidos, né, e compartilhado não só com os adversários, como com seus companheiros de equipe. Né? Então, a proximidade desses adversários faz com que as ações tenham que ocorrer de forma mais rápidas e muitas vezes inesperadas, né? E motivo pelo qual os movimentos não automatizados, né, e reflexivos são mais aguçados no futsal. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se você está num espaço reduzido, do qual tem adversários que estão indo ao seu encontro para a tomada de bola, você precisa pensar muito mais rápido. Você precisa ter uma habilidade técnica para efetuar um drible, uma finta muito mais rápida do que no campo. No campo você vira a bola de jogo, você vira de lado, não, Lucas? Pô, eu tô sentindo que tá apertado aqui, eu viro o jogo. O jogo do lado de lá vai estar fluindo melhor, né? No futsal, se você for virar o lado, você vai virar em 5, 6 metros. A marcação já aperta de novo. Então você precisa ter essa habilidade técnica para fazer essas viradas, né, não, Lucas? Você podia até comentar sobre isso, né? Como era essa marcação sob pressão ali no campo do lado esquerdo, você enquanto volante, né, que tinha que aproximar a marcação. Verdade, professor. Vale lembrar também que hoje os treinamentos no futebol, devido a esse espaço curto no futebol, hoje os treinamentos no futebol é muito campo reduzido os treinamentos. Então, já para dar essa velocidade de raciocínio, esse raciocínio lógico de ter que essa tomada de decisão mais rápida, então os treinamentos hoje no campo, os treinadores estão usando muito isso. Você vê até o time aí do Diniz, do treinador Diniz, do próprio Guardiola. Hoje se vê muito isso no futebol, esse campo reduzido, esse treinamento reduzido, esse campo reduzido nos treinamentos, até para ter essa velocidade de raciocínio aí. Exatamente. Jailan Queiroz, né, até comentou aqui, né, o trabalho em campo reduzido foi trazido para o futebol no treinamento devido a isso, né, que a gente está comentando. Então, Isso. percebam que durante esse processo de formação esportiva, seja ele do futsal ou do handebol, que também é um desporto coletivo, né, que se aproxima muito assim, em termos de redução de espaço, né, desenvolvimento de habilidades técnicas e motoras devido à redução de espaço, né, você deve privilegiar a interação dos diversos fatores que compõem esse desempenho, né, e o treinamento e a investigação de uma determinada característica daquele jogador, né, que provavelmente apresentará resultados positivos. Né? E ainda é possível acrescentar aqui que são necessários muitos anos para desenvolver e aperfeiçoar
essas habilidades até que o nível requisitado em competições de alto rendimento seja atendido, né? Então, o jogador não desenvolve essas habilidades, sejam elas físicas, técnicas ou motoras, em um ano. Você fez base, não fez, Lucas? Você Fiz fez base. quantos anos? Você iniciou com quantos anos? Ah, eu fiz dos 8 aos 16, que com Oh, por aí, 17 eu já profissionalizei. quase 10 anos, né? De Isso. base. Só base, Imagine. é. Imagine. Então, isso não, você não se desenvolve da noite para o dia em um ano ou dois. São vários e vários anos. Não. Jogadores profissionais de alto nível, seja no futsal ou no futebol ou no handebol, eles se iniciam na categoria de base com 11, 12 anos, que é você começou até mais precoce, viu? Mas normalmente Foi. é 11, 12 anos, né? Que é quando abre as peneiras, né, nessa idade, que aí muitos clubes gostam de trabalhar peneiras dessa idade porque ele já traz características da rua, do futebol de rua, né? Aquele Isso. E barba é descalço visível, que a né, gente professor? pega. Quando você vê um jogador que teve base e outro jogador que não teve base. Um exemplo, quando É, bota os dois num profissional, você vê que a coordenação motora do que não teve base é bem escasso mesmo. Ele é aquele jogador é todo duro, pouco móvel. tudo. O que já teve base, você já vê o passe com mais No qualidade. o Ó. passe, principalmente a questão Isso, do domínio, né? Na peneira, e aí eu já fui avaliador isso. de peneira, já vou deixar a dica para os meninos aí que estiver assistindo. Esse é o principal fundamento e característica que a gente avalia, né? O domínio da bola. A forma que você domina uma bola, principalmente a variação que a bola venha, né? A gente sabe que se for num campo de terra, a bola vai vir quicando, vai vir aquela bola suja mesmo para você dominar, né? Ali a gente consegue distinguir um jogador que já tem uma técnica um pouco apurada, né? Que tem potencial, e um jogador que ainda não sabe nada, ou que é limitado. Então, no domínio e no passe é onde a gente já consegue fazer essa avaliação. Ele pode fazer um gol de bicicleta na peneira. A gente não vai avaliar isso. Tá? Então, realmente, essa percepção só é desenvolvida com anos e anos de treinamento. Não se desenvolve da noite para o dia. Né? Queria continuar aqui falando sobre as competições, né? Que são realizadas na maioria dos estados brasileiros, né? E que cada categoria tem um intervalo de 2 anos, normalmente na faixa etária, né? De acordo com o ano do nascimento daquele jogador. E na maioria das vezes as crianças que são dos primeiros anos, né? Tem poucas chances para jogar. Então, se for uma peneira nascido, sei lá, entre 2000 e 2006 e 2007, né? Vai pegar garotos ali de até 13 anos e tal. Se for um garoto de 8, logicamente o de 13 vai se desenvolver muito mais que ele na peneira, pela imposição física, pela experiência. Então, isso às vezes prejudica muito, né? Pois é natural que os mais velhos tenham um desempenho superior. E é claro que essa vantagem relativa na idade pode ser um fator elevado na influência na seleção dos jovens nessas peneiras, né? Então, somando isso tudo, né, as diferenças no ritmo do desenvolvimento biológico podem agravar ainda mais esse problema, né? Porque um outro aspecto que merece essa atenção é justamente que essas crianças com desenvolvimento físico precoce podem ter uma certa vantagem, especialmente em modalidades como o futsal e o handebol, né, onde o tamanho corporal exerce uma influência no desempenho, né? Então, eu já estou falando demais, né, Lucas? Conte para mim um pouco de suas experiências aí, como era planejado e realizado as preparações físicas nos times que você passou, assim, mais precisamente, se era uma preparação física de forma geral, se você tinha, enquanto lateral, uma preparação física específica, mais apurada para cruzamentos, para linha de fundo. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso. Excelente. Como o senhor falou, né, antes de começar o campeonato, eles se planejam dependendo do clube também, vamos se dizer que uns 3 meses antes. Então, os primeiros 15 dias é só pré-temporada, que chama pré-temporada, né? Antigamente, hoje é mais difícil de você ver isso, mas antigamente era os 15 dias que os jogadores ficavam longe das suas famílias. Alguns clubes até viajavam para um lugar mais distante para ficar bem focado ali só nos treinamentos mesmo.
Então era treinamento bem, para mim eram os piores, porque Era só chegava uma físico sem época que bola, era, né, pai? isso, era na base do relaxante muscular, porque você chegava no final do dia, tava quebradaço. Então tinha essa preparação física, essa pré-temporada, para poder até chegar no campeonato bem, né? E isso que me chamava mais atenção, porque eu chegava no determinado clube, eu chegava no meu... E isso foi o que me chamou a atenção para estudar, que eu sempre fui curioso quando eu jogava, então eu sempre procurava saber, porque eu chegava em um nível baixo do meu condicionamento físico e os preparadores físicos me colocavam no ápice do... Então, isso sempre chamou bastante minha atenção, que fez até eu estudar Você a sentia na educação pele física. de fato que Isso, o isso. treinamento físico ali você evoluía, né? Demais, demais. Porque jogar 90 minutos, imagine, 90 minutos ali intenso não é E brincadeira, sua não. Então tinha posição, que ter nossa essa. posição, negão. Nossa Isso, posição em verdade. termos físicos, Isso. você E tem tinha que também cobrir a defesa e ainda apoiar o ataque. tinha essa preparação física de acordo com as Posições. posições, né, de cada jogador. Os laterais sempre se quebravam, sempre tinha que correr mais. Aquela linha de É, fundo toda ali, aquele corredor todo ali para é. você. Então, Eu sou sempre um tinha lateral essas. preguiçoso, eu só vou até o meio. É, né? Não, Só aí vou não até pode o não. meio. Hoje você não ia Só vou na vingar, não. boa. Não é vingar, porque eu só vou na boa mesmo. Eu tô sentindo, ó, vamos tocar. Você não sabe o que é, Lucas, que eu ficava mais chateado. É que quando, porra, eu vou subir. Aí o infeliz do camisa 10 olhava assim, olhava para um lado, dava a bola no outro, dava a bola no centroavante. É, Eu subia, gastava aquele gás e a jogada não ia em mim. Aí tinha que aí voltar, quebra tinha que mesmo. Aí você tem que recompor. voltar. Aí, porra, quando É eu sentia que eu verdade. tinha um entrosamento mais, né, principalmente com os meias, né, eu tinha um entrosamento bom, não, ele vai dar a bola em mim, vai confiar, eu vou lá, eu vou fazer a jogada. Quando eu sinto que o cara não tem, eu nem vou, eu sei que ele não vai dar, eu vou correr em vão. Hoje eu não ia vingar, não, meu, porque hoje, até como você falou, antigamente a gente ainda via aquele famoso número 10, né, aquele meia que não corria pra ninguém, mas também deixava os atacantes na boa, é o que fazia o jogo andar. E hoje o futebol, do jeito que tá, né, muita força física, hoje a gente tá vendo cada vez menos esses jogadores dessa Tá posição, né? raro, camisa tá Tá escassa. raro. Eu que particularmente gosto bastante desse jogador. No meu time tem que ter o número 10 ali, o que faz O acalmar o clássico, jogo, né? que é o que faz O o que jogo é o da andar. homem da bola parada, né? O Isso, cara que isso. Hoje, pensa. hoje tá cada vez mais escasso de ver esse É, número 10, né? Porque hoje é muita força física, então é. é O difícil o jogar último esse camisa futebol de 10 hoje. raiz que eu vi assim, acho que foi Alex. Lembra de Alex Alex, Calegoni? lembro? Pronto, eu gosto Lembro. de camisa 10 clássico, que nem ele. Ele, Rivaldo. Essa É, pegada assim tá Rivaldo, cada vez mais escasso de a gente ver, né? Infelizmente. infelizmente. Mas enfim, durante seu comentário você tocou num ponto interessante que eu até queria falar aqui, que foi uma pergunta de uma colega lá no grupo, que foi sobre como planejar a preparação física especificamente nesses esportes, né? Primeiramente, o planejamento da preparação física deve ser organizado para que o treinador consiga observar a evolução de cada atleta, né? O ideal é que o preparador físico, né, coloque uma planilha com todos os dados e a partir daqueles dados ele faça uma análise do desempenho dos atletas. Com certeza, o profissional de educação física que foi seu preparador físico, ele tinha lá uma planilha, uma listinha com o seu nome, com a sua idade, sua posição, né, o tempo que você demorava para dar uma volta, ou quantas vezes você, em quantas voltas você conseguiu dar, com certeza ele quantificava, né, esses dados, e com base nesse dado o treinador fazia a avaliação. Olha, Lucas fisicamente está melhor, tá melhor preparado que o Wendel. Por mais que o Wendel jogue mais que Lucas, quem vai é Lucas, né? Ele teve um desempenho físico melhor. E hoje em dia, principalmente, os preparadores físicos influenciam muito na escalação dos treinadores. Tenha certeza que o treinador minimamente qualificado vai ouvir o profissional de educação física, vai ouvir o preparador físico. A opinião dele é de suma importância, tal como é a do preparador de goleiros. Tá? Imagine, tem um profissional específico para preparar aquele profissional e o treinador vai escolher, sei lá, porque gostou do penteado do cabelo do goleiro. Ele vai escolher com base na informação do preparador físico e com base na informação do preparador de goleiro, né? Além disso,
né, é necessário prestar atenção bastante no calendário de jogos da equipe, né, para que a preparação física não atrapalhe o compromisso esportivo. Normalmente, um time passa por 3 importantes períodos durante uma temporada, né, que é a preparação, que é essa pré-temporada que você falou, né, no início, a competição, e aí existem os ciclos de treinamento dentro da competição, e a recuperação. Né? A recuperação sempre ocorre no final de cada jogo. Com certeza você já deve ter entrado num barril de gelo, com água no gelo, para relaxar, muita fisioterapia, relaxamento muscular, muito Dorflex para dentro. Com certeza isso tudo faz parte do ciclo, né, de preparação física. Né? Agora, o treino físico, ele deve considerar esses períodos e desenvolver em outras atividades, justamente em parceria com a musculação, com o treinamento funcional, o condicionamento físico em exercícios de água, né? Não sei se você já teve experiência de fazer uma recuperação dentro de uma piscina, né? Muito mais relaxante você fazer atividade ali dentro da piscina, né? Enfim, e aí essa preparação vai variar conforme o objetivo de cada treinador, que inclusive pode sofrer alterações de atleta para atleta. Vale ressaltar também que durante esses treinos específicos, né, e essas habilidades que devem ser desenvolvidas dentro de cada esporte, seja no futsal ou no handball, né, o atleta também tem que trabalhar principalmente a parte física, né, como eu vinha falando, ele se cuidar fisicamente nos momentos que ele não está presencialmente no clube. Não adianta nada durante o dia você descascar no treino, ser o melhor chegar em primeiro e de noite você bater um McDonald's com um copo de Coca-Cola, sair para a noite, farrear, comer água e no outro dia achar que seu corpo vai estar inteiro, né, para você poder disputar uma partida, não. O atleta ele tem que ser 100% profissional, principalmente nisso, né? O corpo é a sua ferramenta de trabalho. Ele precisa ter essa educação. Você vai ter seu momento de folga, amigo. Né? Férias de futebol é 2 meses. O calendário termina dia 5 de dezembro. O cara vai voltar lá para jogar uma partida oficial mesmo em fevereiro, né? O final de janeiro. Então, você vai ter esse seu tempo, né? Tem essa consciência de você ter esse tipo de planejamento. Você era jogador baladeiro, Lucas? Você era que tipo? Não, é verdade. O atleta depende do corpo, né? O corpo é a ferramenta de trabalho dele. Então ele tem que cuidar, né? Até para evitar lesões, esse tipo, né, de coisa. Então tem que se cuidar, né? Não adianta você, como você falou aí, pegar um treino forte e depois querer ir pra balada beber. Não. Tem sua hora, vai ter sua hora de fazer isso. Se tá em um campeonato, então é para focar, né? Não adianta querer pegar esse rumo aí que não vai muito para frente, não. É isso. Eu tô vendo o Wilton comentando aí. O Wilton foi jogador também. O Wilton jogou lá na Europa, né? Foi no leste europeu que ele comentou comigo uma vez. Esse daí não devia dispensar uma balada, devia ver as lourinhas lá, as suecas. Devia ficar Não doido. aguentava ver. Prontinho. Uma outra pergunta, Lucas, que chegou aqui foi sobre como se dá a periodização do treino físico, né? No futebol, no futsal, no handball. Né? E aí é importante destacar, né, que a periodização do treinamento físico, em específico, por exemplo, na modalidade de futsal, ela pode ser entendida como uma divisão organizada das fases de treinamento e os determinados períodos, né, em que se passam, né, a fim de estabelecer essas medidas e objetivos que se possam alcançar durante a temporada, né, mas sempre visando os resultados nas competições, né? A periodização do treino ela é dividida em 5 etapas, tá? Que ao longo da vida de um atleta depende muito da intervenção daquele profissional de educação física, né? Com os objetivos já pré-estabelecidos, né? Então essas etapas vão desde a preparação inicial até a busca de resultados mais expressivos, né? E a primeira etapa desse ciclo é justamente a etapa da preparação preliminar. Tá? Essa é a primeira etapa
das 5. Né? Essa etapa é onde será desenvolvido no aluno, como um todo, né, a sua preparação física e as suas qualidades e capacidades motoras, né, que ele vai desenvolver. A idade nessa fase, você deve ter passado por isso, já que você começou com 8 anos, Lucas, é justamente entre 8 e 10 anos, né? E a formação desses hábitos motores é a base necessária para você aperfeiçoar, né, e se aperfeiçoando as fases subsequentes, né? São movimentos que elementares, né, do sistema motor mesmo, como correr. Né? Você não aprende a correr com 14, 15 anos. Você vai aprender a correr desde os 5, 6, quando você está chutando aquela bola ali brincando, né? Com 8, quando você já está numa quadra ou num campo um pouquinho maior. Você vai desenvolvendo essas habilidades motoras nessa primeira fase. Né? A segunda etapa é justamente onde já começa uma especialização inicial. Né? Ela corresponde ao período do treinamento em que as situações específicas da modalidade começam a ser ressaltadas. Né? Onde é iniciada ali da faixa etária de 13 a 15 anos. Né? E o objetivo do treinamento nesta etapa é a preparação física total. Né? E o início da formação fundamental da preparação especial, né? O que vai garantir o sucesso e o sucesso da sua posição naquela modalidade específica. Com certeza, Lucas desenvolveu na mente dele aí, com base nas experiências e vivência dele, que ia ser lateral com 13, 15 anos, até 16, você já tinha certeza do que você queria, não era, Lucas? Então foi nessa fase que você decidiu, porra, conforme minhas características, eu acho que eu vou ser lateral. Por aí, não foi? Isso. Na verdade, eu comecei como meia, né? Até hoje, mas foi desde essa época. Já via os professores também, já via ali sua posição, né? O que você se adaptava melhor e já ia meio que te jogando, né? Naquela posição. Uhum. E vale salientar também, né, que a base é bastante importante e hoje em dia a gente está vendo cada vez isso mais precoce, os jogadores se profissionalizando precocemente e pulando essas etapas da base, né? E então isso é Exatamente. muito complicado, né? Porque a base é que vai melhorar seu desempenho no profissional, suas coordenações. Isso. É uma continuação do que você. E hoje a gente tá pulando essas etapas e aí o resultado tá aí, né? Cada vez jogadores mais. Com desenvolvimento motor mais precário. Isso tudo aí. Uhum. Enfim, avançando aqui, né? Eu estava falando, falei da primeira e da segunda, eu vou falar agora da terceira, né? Que é a especialização mais aprofundada, né? Que é o período em que todas as capacidades técnicas, físicas e táticas são amplamente ressaltadas. Né? Nessa fase, os atletas estão ali com 16, 17 anos e começa esse início, essa transição para a fase profissional. Né? E o objetivo do treinamento volta-se ao aproveitamento dessas potencialidades que ele desenvolveu, né, desde os 8 anos, no seu caso, até o início da fase profissional, justamente aumentando, né, esse volume de treinos, visando o máximo rendimento e aproveitamento dessa fase. Na fase 4, que já é de resultados superiores, né, ela tem como objetivo a obtenção de resultados justamente dentro dessa modalidade, né, o alto rendimento. Então, o Lucas vai ter que correr, vai ter que jogar quarta e domingo, vai ter que vencer quarta e domingo, vai ter que dar assistência quarta e domingo, vai ter que marcar o lateral e o atacante adversário quarta e domingo. Né? Então, começa a ser cobrado muito mais fisicamente, muito mais psicologicamente. Né? E a gente sabe, a gente que você, no caso, que foi jogador profissional, eu fui jogador quase semi-profissional, a gente sabe o quanto o psicológico também afeta. Né? Se você não tiver mentalmente preparado, tiver com problema em casa, tiver brigado com a mulher, o filho tiver doente, ou tá faltando alguma coisa em casa, um parente não tá bem, isso reflete no desempenho no campo. Né? E muitos desses fatores não são, como eu posso dizer, não são valorizados. Né? Com certeza você teve alguma experiência, né, Lucas? Porra, tô com um problema e isso acabou refletindo em campo, não foi?
É um completo, né? Se não tiver. E a mente, então, é um dos mais importantes, né? Por isso que cada vez mais os clubes vêm contratando, né, os psicologistas. Eita, travou agora. Psicologia do esporte, né? Para poder entender a mente do profissional, que não é fácil, né? Imagine um jogador que é acostumado ali na base e sobe para o profissional com o quê? Com 16, 17 anos e já pega uma torcida lotada, um estádio lotado. Então, se não tiver com a cabeça boa para jogar, não vai render. Então, por isso que é importante aí tá com a mente bem, né? Funcionando. Aham. Eu queria falar agora sobre justamente sobre os ciclos, né? Os ciclos de treinamento, né? Que nós temos dois e com certeza você deve ter passado pelos dois. O primeiro é o macrociclo, né? Que ele é estruturado mensalmente, é um ciclo mensal de treinamento, né? Ele representa o elemento da estrutura de preparação do atleta, inclui uma série de microciclos orientados para soluções de tarefas de macrociclo da preparação. Né? Então, em alguns esportes, como o futsal, por exemplo, né, renova-se a forma desportiva não só nos períodos anuais, como também em semestrais e em períodos de tempo maior. Então, esses macrociclos é justamente o que você faz na pré-temporada. Né? Você fica ali 15, 20 dias, um mês, só se preparando fisicamente para poder aguentar a barra que vai ser a temporada inteira. E o microciclo é justamente o inverso, né? Que é uma estrutura mais semanal, né? Uma forma de organizar as influências do treino exercitado, né? Dos exercícios do treino, no organismo, no corpo daquele atleta, durante uma série de dias de treinamento consecutivos que variam de 3 a 7 dias. Né? Então, sendo quatro tipos de microciclo. Né? Nós temos o microciclo de treinamento, o microciclo preparatório de controle, o microciclo pré-competitivo e o microciclo competitivo, que é aquele rachão, por exemplo, que a gente faz na véspera de um jogo. Né? Aquilo dali também está planejado, você fazer aquela atividade. Né? Então, Lucas, eu acredito que na sua trajetória você tenha vivido esses microciclos, principalmente, né, como atleta, que a gente sabe que o futebol, o futsal, até mesmo o handebol, é jogo toda semana. Você não tem um mês para preparar a equipe. Né? Você tem uma semana para estruturar, fazer o planejamento daquela semana, com base também em outras variantes, né, o interesse do jogo, a divisão do elenco, de como se dá, para poder fazer esse treinamento. Não foi? Não era assim com você? É exatamente isso aí. E antes também tinha os testes físicos, né? Para poder entender cada jogador e trabalhar a especificidade de cada um ali, né? Então eu trabalhava em cima de cada jogador e tinha sempre esses macrociclos aí, porque é jogo quarta, é jogo domingo, então é tudo bem planejado pelos preparadores físicos, preparador físico, o fisiologista também do exercício, para poder evitar alguns tipos de coisa, né? Lesão e, e o profissional dá o seu melhor sempre, né? Uhum. Hoje a tecnologia evoluiu tanto que tem um teste que se chama CK. Eu não sei se você já viu, já fez esse teste. Esse não lembro Aqui, agora. esse equipamento aqui na Bahia só que tem uma Vitória. Passa um laser magnético, né, no seu corpo inteiro e com base naquela informação que ele apurou do seu corpo, ele consegue avaliar se você fisicamente está mais propenso para uma lesão, né? Se o sistema muscular ele está muito fácil, né? Está com overtraining, lesão. E com base nessa informação desse exame, o preparador físico passa para o treinador e fala, olha, esse aqui, se ele jogar mais 90 minutos aí, ele vai romper o joelho, né? Vai ter alguma acaba auxiliando, né, o preparador físico e toda a comissão técnica para escolher os jogadores. Queria já entrar aqui, Lucas, nas considerações finais, né?
que a gente já está para estourar o tempo aqui, né? E falar justamente que o treinamento esportivo, eles que desejam chegar ao alto rendimento, né? E o treinador tem um papel indispensável nessa caminhada, né? O papel do profissional de educação física é indispensável, é mais importante do que até mesmo o treinador, né? Ele é o responsável por planejar os treinos, inclui todas as etapas necessárias. Eu não tenho dúvida que a FAMEC, né, se preocupa com essa formação de vocês e que vocês sairão daqui gabaritados para poder fazer a preparação física de qualquer equipe, seja no futsal, no futebol ou no handebol. Olá, Lucas. Pode repetir, professor? Não, eu queria, né, só estava finalizando, né, Estou dizendo aqui. a importância do papel do profissional de educação física, né, na preparação física dessas modalidades, né, e dizer que vocês com certeza sairão da FAMEC com uma qualidade acima da média para poder estar desempenhando esse papel, né, seja nos campos de trabalho de vocês, seja numa escolinha de futsal, uma escola de futebol, um clube de futebol, de futsal, né, para poder estar desempenhando esse papel de vocês. Queria agradecer muito a sua colaboração, a sua participação aqui, né, trazendo as suas experiências, os seus relatos. Próxima vez a gente vai botar o Wilton na roda para saber as resenhas dele também, né, mas agradecer, né, e aí é isso. Eu queria que você desse umas considerações finais aí. Ah, sim, sim. O papel do educador profissional de educação física é essencial, né, em qualquer esporte, porque costumava falar que sem um preparador físico a gente não conseguia jogar, né? Porque jogar 90 minutos intensos ali não é brincadeira. E agora eu tô do outro lado, né? Agora, antes como atleta e agora como um estudante de educação física, estou amando cada vez mais esse curso, porque eu esperava uma coisa como atleta e agora eu estou vivendo outra. Então, agradecer também pelo convite, estar passando essa vivência, né, como atleta profissional, uma profissão que eu dediquei a minha vida, um longo período da minha vida. Então é isso, agradecer pelo convite, agradecer a todos aí que participaram, pelas perguntas. E é isso. Na próxima, o Wilton tá firme aí. O Wilton vai ser massa. Quero ouvir as resenhas da Europa, Wilton. Me traga resenhas. Valeu. Valeu, negão. Um abraço, boa noite a todos. Vou deixar a live salva aqui no Instagram da turma. Valeu, gente. Boa noite a todos.